Em 2021, o Brasil registrou 47.722 assassinatos, e esse número representa 10,4% do total de assassinatos que ocorreram no mundo todo naquele ano. E de acordo com dados do Estudo Global sobre Homicídios de 2023, publicado pela ONU, o país lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos. Mas o Brasil é um país extremamente populoso, então faz mais sentido analisar este número dividindo ele pelo número total da população. E quando fazemos isso, encontramos uma taxa de homicídios per capita de 22,38, ou seja, 22,38 mortes a cada 100 mil habitantes, quase 4 vezes maior do que a média global. E a violência é uma realidade cruel que assola todo o Brasil. E ela não traz apenas dor e sofrimento para as vítimas, como também traz sérias consequências para a nossa economia. Quem nunca mudou a sua rotina por conta da segurança, evitou sair em determinado horário, parou seu carro no estacionamento. Por conta da violência, nós reorganizamos as nossas vidas, os nossos hábitos, e isso tem um impacto profundo na nossa economia. São vidas que são interrompidas, são pessoas que deixam o país por conta do alto índice de criminalidade, são lojas que são fechadas, são pessoas que deixam de sair de casa. Isso sem falar nos custos com segurança e frete que encarecem toda uma cadeia produtiva. E neste vídeo nós vamos explorar como a violência prejudica o Brasil sob o ponto de vista econômico e como esse é um dos motivos pelos quais o nosso país continua a ser um país pobre. Segundo dados do IPEA, se pegarmos a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, notamos uma crescente de 1992 até 2003, indo de 19,2 até 29,1. Depois, esse valor foi oscilando ora para mais, ora para menos e chegou no seu pico em 2017. E a partir de 2017 até 2019, conseguimos observar uma queda considerável, indo para 21,7 e depois se estabilizando entre 22 e 23. Um número alto, mas consideravelmente mais baixo do que o seu pico em 2017. Mas isso está longe de dizer que agora o Brasil é um país civilizado e que a violência está longe de ser um problema. Aliás, muito pelo contrário. Quando falamos sobre roubos e furtos, eu vou dividir aqui com vocês alguns dados da última década brasileira. E esses dados mostram que pelo menos 40% dos brasileiros já foram assaltados. E cerca de 25% dos roubos de celulares que acontecem no mundo todo estão no Brasil. Esses foram dados apresentados pela Câmara dos Deputados no dia 5 de agosto de 2015. E em 2016 foram registrados 1.850.000 roubos em um ano, apenas nas 27 capitais brasileiras. E a violência obriga que os governos direcionem uma grande parte do seu orçamento para combatê-la, em segurança pública. E isso é um recurso que poderia facilmente ser aplicado em outras áreas, como educação, saúde e infraestrutura. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima-se que os custos da criminalidade do Brasil correspondem a 4,38% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E apesar do aumento significativo dos gastos com segurança pública nos últimos 20 anos, o retorno foi limitado. Ou seja, nos últimos 20 anos o Brasil investiu muito em segurança pública, muito dinheiro, mas não necessariamente esse dinheiro que foi empregado na segurança pública obteve um retorno satisfatório. Isso quer dizer que não adianta você apenas jogar dinheiro, você tem que implantar estratégias políticas e analisar também a efetividade daquilo que foi implantado. Aliás, quantas pessoas você não conhece que já saíram do país, não só pela falta de perspectiva econômica, mas também pela violência? E como a riqueza de um país é um produto da quantidade de trabalhadores pela produtividade, se temos menos pessoas qualificadas no Brasil, isso certamente impacta na nossa economia. Ano a ano, milhares de jovens deixam o Brasil pela ausência de oportunidades e perspectivas negativas. Segundo o levantamento do Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros vivendo no exterior saltou de 1.898.000 em 2012 para cerca de 4.215.000 no ano de 2020. E esse movimento de saída de brasileiros nos últimos anos é praticamente inédito. Representa uma espécie de diáspora da história brasileira. E não é à toa que essa reportagem aqui da Datafolha diz que, se pudessem, 62% dos brasileiros simplesmente sairiam do país.
E esse êxodo leva também consigo contribuintes, bons profissionais, que impactam na produtividade e também levam consigo uma quantidade considerável de recursos. Ou seja, a pessoa vai lá, batalha aqui, ganha um dinheiro e depois ela utiliza esse dinheiro para começar uma nova vida no país que ela escolheu, muito mais seguro e muito mais economicamente desenvolvido. E a violência também impacta nos negócios e desestimula os investimentos. Pouco tempo em São Paulo, uma loja de câmeras na rua Santa Ifigênia, próximo à Cracolândia, no centro de São Paulo, teve a sua porta arrombada e a sua mercadoria totalmente saqueada por usuários de drogas da região. Câmeras de segurança flagraram a ação dos usuários que batalhavam pelos produtos saqueados. E segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo está avaliado em cerca de R$ 300 mil. E essa loja seria fechada após o crime. Agora imagina, se você é esse empresário ou qualquer outro que tenha esbarrado com essa notícia, você ia pensar em abrir uma loja nessa região? Eu penso muito possivelmente que não. Afinal de contas, você juntou dinheiro, você batalhou para conseguir abrir a sua loja e, de repente, tudo aquilo que você investiu vai embora num piscar de olhos. E a violência afasta investimentos nacionais e internacionais. Os investidores preferem aplicar os seus recursos em países mais seguros. Você também prefere morar em um local mais seguro. O dinheiro, os recursos e as oportunidades fogem de locais onde a propriedade privada não é respeitada, onde o Estado não consegue atuar de maneira efetiva para manter a ordem. E esse é o caso do Brasil, que além de cobrar altíssimos impostos, nos dá um serviço de segurança de qualidade muito ruim. Ou seja, você muitas vezes tem que pagar duas vezes, não só a segurança pública, mas também uma privada. E isso impacta nos preços dos produtos. E o roubo de carga é uma das principais dores de cabeça de transportadores e caminhoneiros no Brasil. Conforme a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, em 2022 foram registradas 13.089 ocorrências, e o prejuízo é estimado em 1,2 bilhão de reais. E conforme o levantamento, as cargas mais visadas são alimentos, combustíveis, produtos farmacêuticos, autopeças e também cigarros eletrônicos e bebidas. Ou seja, você paga mais caro no seu alimento, no seu combustível, no seu remédio, muito por conta da violência. E os seguros para cobrir eventuais roubos são mais caros por conta do alto índice de sinistralidade. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o turismo. O pessoal que já viajou para fora pode estar acostumado. Você vai para os Estados Unidos, você tem aquela fila para turistas e você tem aquela fila para cidadãos norte-americanos. E você vê aquela fila de turismo cheia. Já quando você vem para o Brasil, a única fila que está cheia é fila para brasileiros. Para turistas estrangeiros sempre está vazia e os caras passam praticamente sem pegar nenhuma fila. E isso acontece porque muitos turistas deixam de vir para o Brasil com medo de serem vítimas de crimes. Isso significa menos renda para o setor hoteleiro, gastronômico e outros que dependem do turismo. Nós estamos aí na casa dos 5 milhões de visitantes internacionais desde 1998. Ou seja, se a nossa economia vive lá uma década perdida, uma forte recessão nos últimos anos, o turismo já está assim há quase 2 décadas. E mesmo contando com praias exuberantes e uma beleza natural singular, o país não está nem entre os 40 mais visitados do mundo. Se contarmos a quantidade de turistas no Brasil todo, nós perdemos até para Miami, que é destino de mais de 7 milhões de turistas por ano. E até mesmo o Coliseu recebe cerca lá de 4 milhões de visitantes anuais. É quase que todo o Brasil todo junto. E a desculpa não é a distância, porque nós vemos uma série de turistas norte-americanos e europeus em países como a Tailândia, por exemplo. E a imagem do Brasil no exterior acaba manchado pelo noticiário negativo. Em vez de praias e cachoeiras ou cidades históricas, o que mais se vê lá fora sobre nós tem a ver com a violência, a crise econômica e desastres naturais. Em uma ferramenta online do governo britânico chamada Foreign Travel Advice, que analisa uma série de países em relação à sua segurança, o Brasil aparece com um alto nível de criminalidade, com menção a arrastões, assaltos com armas de fogo e roubos em caixas eletrônicos. E o Departamento do Estado do Governo dos Estados Unidos atualizou as suas recomendações de cuidados a turistas com a própria segurança e colocou o Brasil ao lado de países como Equador e Cuba, no nível 2 de segurança. O que quer dizer basicamente que você precisa ter uma cautela elevada.
O Brasil também é citado no nível 4, que basicamente quer dizer não viaje para lá, e recomenda que os turistas evitem locais de alta incidência de criminalidade, como favelas, vilas ou comunidade. Ou seja, as favelas e periferias das grandes cidades brasileiras preocupam o governo norte-americano tanto quanto as ditaduras da Coreia do Norte, Afeganistão e Irã. E a violência é um problema muito sério para o brasileiro. É preciso combatê-lo com eficiência e jamais relativizá-la, já que ela traz consequências extremamente sérias que impactam a nossa qualidade de vida, mas também seriamente a nossa economia. Eu espero que esse vídeo tenha conscientizado você sobre o alto custo da violência para o nosso país. A gente fica por aqui e até a próxima.